Declaro aberta a sessão do dia 5 de maio, em votação, a ata da sessão do dia 29 de abril. Não havendo comentários, aprovada a ata. Eu queria ressaltar aqui a presença dos alunos da Faculdade Estácio, de Alcântara, né? Do campus de Alcântara. Então, sejam bem-vindos ao tribunal, já tiveram a oportunidade de conhecer o tribunal um pouco mais com a palestra de hoje de manhã. E agora vamos à sessão plenária, né? O que materializa o que vocês aprenderam aí, tiveram oportunidade de conhecer durante a manhã. Palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, segunda turma. Pauta da sessão do dia 5 de maio de 2026. Pedido de vista. Processo número 37.195 de 2023. Desembargador relator Marcelo Davi Gonçalves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Ernesto Contineto, advogados. Doutora Laís Mazioli Camporés e doutor Verne Brown Risk. John Paul Umona Portal, comandante, advogados, doutor Antônio Francisco Sobral Sampaio e doutor Luciano Penaluz, e com pedido de vista do senhor desembargador Átila Lancuri. Os advogados doutor Henrique Kosvoski Aldrigues e doutor Antônio Francisco Sobral Sampaio acompanham essa sessão por videoconferência. Obrigado. Queria dar boas-vindas aos advogados também que estão por videoconferência. Palavra com o senhor desembargador Átila Lancuri. Prezado presidente, prezados desembargadores, pedi vista aos autos para melhor analisar o principal vídeo que foi exibido na sessão de julgamento original. Eu considerei que foi o vídeo número 2, DOC 0307938. Eu vou mandar autorizar a exibição, mas eu vou deixar sem som para não atrapalhar a minha leitura aqui, tá? Então pode soltar. Então, o vídeo número DOC 0307938 serve para sustentar os argumentos de defesa de ambos os representados. Dele, percebo que a troca de informações no passadiço foi realizada com certa informalidade e transpareceu que não houve a transmissão de ordens claras e diretas do prático à equipe do passadiço. O prático deveria enfatizar que a boia Cardinal Norte deveria ser montada e deixada a bombordo do navio, para então guinar para a bomborda e proceder para a atracação ao cais. Ocorre que, pela gravação do prático, no momento correspondente ao minuto do vídeo 0054, ele disse: agora, aqui, ô comandante, tem experiência, vocês já tiveram outras vezes aqui. Quando a pessoa quer ficar fugindo da corrente, tem que entrar ali na Cardinal. Entre a Cardinal e a Verde, ali tem um remanso. Ali você gira sem corrente. Quanto mais você meter ali para dentro da pedra, mais longe da corrente do efeito. Fecha aspas. Isso faz com que se interprete que o navio deveria passar entre a boia Cardinal e a boia Verde, que é a boia lateral de bombordo mais próxima. Se queria se referir a uma outra baliza verde mais distante, a instrução foi confusa. Ressalto aqui que é uma outra baliza verde mais adiante, próxima ao Morro do Penedo e enfiada com a boia Cardinal Norte. Logo a seguir, foi dada uma ordem para guinar para o rumo 265 e logo após para manter o rumo 262. Tais instruções levariam, a meu juízo, o navio justamente para próximo da boia Cardinal, ou seja, a área a ser evitada. A seguir, houve outra troca de instruções com a equipe do navio no minuto 0222. Essa minutagem que eu estou fazendo é exatamente aquela que aparece ali na transmissão do vídeo. O prático fala, o imediato fala: o senhor acha melhor a gente passar por aqui ou por ali? O prático: quanto mais aqui, próximo à ilha, mais eu fujo da corrente. Acompanhado dessa troca de informações, houve o gestual do prático e do imediato, o que, no meu sentir, não indica de forma firme e categórica o rumo que deveria ser seguido. A partir daí, o navio vai se aproximando cada vez mais da boia Cardinal e guinando mais a bombordo. No minuto 00322 da gravação, o comandante relata, abre aspas, que aqui estamos com 4.1, pode diminuir a velocidade.
Nesse momento, a proa do navio já o levaria a deixar a boia cardinal por Boreste. E com atraso, houve novamente uma troca de informações confusa que transparece indicar uma tentativa de guinar a Boreste. Concluindo, o fato é que a navegação era em águas restritas e o navio era assessorado pelo prático e colidiu com o fundo. Se o profissional pretendia montar a boia corretamente para depois guinar, não agiu com a antecipação necessária e somente percebeu o que estava ocorrendo com o navio próximo da colisão. Se tentou corrigir a manobra, tal ação ocorreu tarde demais. Demais detalhes do processo constam no relatório do desembargador relator original. Entendo assim que existe razão parcial apenas nas acusações que formulou, devendo ser responsabilizado apenas o prático da manobra, pois o navio, sob sua assessoria, navegou em uma região insegura, cometendo erro de navegação. Mesmo que a sua intenção fosse realizar a manobra correta, as suas instruções não foram claras e contundentes o suficiente para indicar os rumos corretos a seguir com a devida antecipação. Por esses motivos, entendo que o comandante estrangeiro deve ser exculpado, pois era a sua primeira navegação para acesso ao terminal de Vila Velha e dependia das instruções do prático. Na aplicação da pena, no meu entendimento, deve ser considerado que não houve poluição ou vítimas. Além disso, deve ser levado em conta os anos de bons serviços do prático que não possuem condenação neste tribunal para efeitos de reincidência. É como conclui, presidente. Ok, obrigado. A gente pode retornar lá à discussão só para deixar bem claro aqui, né? O senhor foi o desembargador relator, por favor. Senhor. Sim. Divergência nas provas apresentadas, né? E caminhei voto no sentido de o comandante do desembargador Átila, que pediu vista, quanto ao prático. Então, a gente tem uma divergência apenas na prático e eu prático porque entendi que havia uma divergência. E pelo que me lembro da sessão, o desembargador Sérgio também condenava o prático, eu não me lembro do comandante. O senhor quer comentar alguma coisa? A gente pode ir para o voto direto, né? Sim. E aí a gente vai fazer a apuração. Perfeito. Obrigado. Encerrada a fase de discussão. Palavra com o senhor desembargador relator, Marcelo Davi. Colisão de navio com fundo, com danos materiais, causa determinante não apurada com precisão, julgar acidente da navegação, previsto no artigo 14A da nossa lei, com de origem indeterminada, exculpando-se os representantes. Obrigado. Na verdade, quem apresentou a primeira divergência foi o desembargador Sérgio. Palavra com o senhor desembargador Sérgio de Moura. O meu voto divergente quanto à natureza e extensão do acidente é a mesma, quanto à causa determinante, erro de manobra e omissão do prático ao não assessorar corretamente o comandante, decisão julgar parcialmente procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha, face ao acidente, o fato da navegação, artigos 14 e 15 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrente da conduta negligente de Ernesto Contineto na qualidade de prático da manobra e, considerando circunstâncias, consequências atenuantes e agravantes relatados, condená-lo à pena de repreensão com fundamento no artigo 121, inciso 1 da referida lei e exculpar o comandante do que lhe foi imputado, custas ao primeiro representado. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador Átila Cury. O meu voto é apenas uma questão de colisão com fundo do RSV Up Pure, ocorrido no canal de acesso da Companhia Portuária de Vila Velha, com danos materiais. Causa determinante, erro de navegação do prático. O juiz, o desembargador Sérgio falou erro de manobra, eu considero erro de navegação. Essa é a diferença. Julgar o acidente capitulado no artigo 14, a linha alfa, como decorrente de erro de navegação do prático e, considerando as circunstâncias e consequências atenuantes relatadas, repreendê-lo com fundamento no artigo 121, inciso 1 da lei. Custas, na forma da lei, exculpar o comandante acolhendo a fundamentação da sua defesa. Como voto, presidente? Então, por partes aqui,
a segunda turma do Tribunal Marítimo, referente ao segundo representado, tomou a decisão unânime. Tá? E não, temos 3 votos aí. Então, eu sei, mas tem que escolher qual é que vai valer. Não, mas como é que vai sair o voto? Mas ele apresentou tudo, a decisão tudo bem, repreensão. O senhor vai acolher essa única palavra que o desembargador Átila colocou, diferenciando na letra B? Erro de navegação. Isso. É só isso que foi divergência entre vocês a gente dois. Não tem. Pronto, acolheu. Isso, agora acolheu. Agora sim, então decidiu, segunda turma do Tribunal Marítimo por maioria, nos termos do voto, senhor desembargador Sérgio de Moura. Publicação do voto em no relação processo... ao primeiro representado. Perdão. Publicação no processo número 37.195 de 2023. Decidiu a segunda turma por unanimidade quanto ao mérito em relação ao segundo representado e por maioria quanto ao mérito em relação ao primeiro representado, nos termos do voto do senhor desembargador Sérgio de Moura, condenando o primeiro representado à pena de repreensão e ao pagamento das custas processuais e exculpando o segundo representado, no que foi acompanhado pelo senhor desembargador Átila, vencido o senhor desembargador Marcelo, que exculpava os 2 representados. Eu queria agradecer a presença dos advogados por videoconferência e sempre prestigiando aqui as atividades do Tribunal Marítimo. Obrigado, boa tarde, excelências. Isso, boa tarde. Obrigado. Foi um exagero meu, preciosismo? Não, né? Eu tinha que ter um voto, se era navegação ou... É isso, ele tinha que descobrir. Realmente chegamos a um consenso aqui. Quer dizer, os 2, né? Divergentes. Bom, agora, foi um caso diferente, por isso que eu não me manifestei com os nossos alunos, né? Agora a gente vai para o clássico de um julgamento em que o desembargador relator, ele vai fazer o relatório de tudo que ele percebeu no processo, sem emitir nenhum juízo de valor. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Correção, a secretária antes tem que fazer o pregão do processo. Continuação da pauta do dia. Processo número 38.188 de 2024. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Samuel Pessoa de Araújo Dias, imediato do Apoio Marítimo. Advogados, Dr. Antônio Francisco Sobral Sampaio e Dr. Luciano Penaluz. Agora sim, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, de analisar as causas e as consequências do abalroamento envolvendo o ORSV Macaé e a plataforma P-57, aproximadamente a 40 milhas náuticas do litoral de Anchieta, Espírito Santo, ocorrido no dia 26 de maio de 2024. Por volta das 22 horas e 50 minutos, o Macaé estava de prontidão para atendimento ao PEVO, Plano de Emergência para Vazamento de Óleo, quando, por volta das 21h33, houve uma mudança de rumo da embarcação de 030 para 180. Às 21h43, a equipe de serviço, composta pelo imediato e pelo marinheiro, posicionou-se à ré da ponte de comando para realizar serviços administrativos, porém sem nenhum dos tripulantes estar posicionado no comando do leme e sem visão da proa da embarcação. Às 22 horas e 50 minutos, abalroou a plataforma. A embarcação era dotada de sistema de DP, posicionamento dinâmico, mas navegava sem seu auxílio no momento do acidente. Aproximadamente 5 segundos após o abalroamento, o marinheiro que estava de serviço assumiu a manobra, afastando a embarcação da FPSO. 1 minuto após o abalroamento, o comandante chegou ao passadiço e auxiliou na manobra para uma posição segura. Após, foi realizada uma vistoria em busca de água aberta ou vazamentos, sendo identificado apenas um dano no bico de proa. Ao amanhecer, foi realizada uma nova varredura nas áreas afetadas, identificando-se também uma avaria por bombordo do casario. Em depoimento,
O Ali César, comandante da embarcação Macaé, relatou que no dia 26 de maio de 2024, no período de 18 horas às 0 horas, ficaram de serviço no passadiço Samuel, imediato, e Wagner, marinheiro, quando por volta das 22 horas e 45 minutos o depoente sentiu um impacto imediatamente, se dirigiu ao passadiço, identificando que a embarcação havia abalroado a plataforma P-57, assumindo seu comando, que já estava afastando-se da plataforma para uma posição segura e, em seguida, determinou à tripulação que fizesse uma vistoria na embarcação. Em depoimento, Wagner Ramos, marinheiro de Convés, do Macaé, declarou que navegava de prontidão e foi feita uma mudança de rumo para que a navegação ficasse mais confortável, pois havia um swell e o navio balançava muito, que, considerando não haver obstáculo na proa após o ajuste de rumo, o navio ficou no piloto automático enquanto realizavam rotina interna no passadiço, quando, de repente, aconteceu a abalroação, que não houve impropriedade de vigilância ou cuidados, que não sabe informar o que poderia ter sido feito para evitar o abalroamento, pois navegavam com a proa clara depois de realizar o ajuste de rumo para melhorar a condição da navegação. Em depoimento, Samuel Pessoa de Araújo Dias, imediato da Macaé, relatou que navegavam em prontidão no mesmo curso, alterando de tempos em tempos a navegação quando necessária, que em determinado momento houve uma mudança de proa para uma posição mais confortável devido à condição do swell que proporcionava muito desconforto ao navio. A proa ajustada estava clara e permaneceram navegando em prontidão com velocidade reduzida, que nesse momento o depoente começou a realizar rotina interna do navio sobre fainas que seriam realizadas, quando repentinamente ocorreu o abalroamento e imediatamente a embarcação foi afastada pelo depoente para uma posição segura para verificar as avarias e danos, e defendeu que não houve impropriedade de vigilância ou falta de cuidados, porque sempre estão atentos à vigilância na proa, reiterando que após o ajuste a proa estava clara, livre, sem obstáculos, que as condições meteorológicas eram boas, mas havia incidência de corrente que pode ter contribuído para a deriva da embarcação. Peritos consignaram que o fator operacional contribuiu para o acidente em face do descumprimento das exigências de segurança e vigilância, materializado pelo desguarnecimento da parte divante do passadiço da embarcação. Concluíram que a causa determinante do acidente foi a negligência do desguarnecimento da estação do passadiço. O encarregado do inquérito, em uniformidade de entendimento com os peritos, concluiu que a causa determinante do acidente da navegação se deu por negligência do imediato, por sua navegação inadequada, pois a embarcação navegava bordejando em direção à unidade marítima sem o devido monitoramento pela equipe de bordo. Por estar ausente, foi notificada a agência Synergy Offshore do Brasil Limitada para comparecer a esta capitania a fim de conhecer as conclusões do inquérito, porém não foi apresentada defesa. A douta Procuradoria Especial da Marinha requereu à Capitania dos Portos do Espírito Santo para diligenciar para que o imediato esclarecesse certos pontos, e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, por unanimidade, o representado que não consta do rol de culpados desse tribunal foi citado e defendido por ilustre advogado constituído com a tese de que a embarcação estava com todos os seus certificados em dia e operando normalmente. As condições de mar e vento existentes acarretaram uma mudança de rumo da embarcação, que verificou não haver obstáculos nem alvos na proa, e, como o alarme do radar estava sendo ativado repetidamente em razão do grande número de embarcações próximas, decidiu desativá-lo, uma vez que a mudança de rumo levava a embarcação para uma área livre e que tanto o representado como o marinheiro estavam no passadiço, porém ambos se deslocaram para a parte de ré do passadiço a fim de finalizarem algumas tarefas administrativas. E, por fim, não houve danos relevantes às embarcações, o qual foi considerado pela Petrobras como, aspas, abalroamento menor.
Aberta a instrução, em provas, a PEN louvou-se nas provas dos autos e o representado informou não haver provas a produzir. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e o representado as apresentou, reconhecendo que deixou acumular trabalho burocrático de escrituração e buscou terminá-lo durante seu turno de serviço no passadiço, que por esta razão permaneceu por tempo excessivo, sem vigilância adequada da proa, que incorreu em erro ao silenciar os alarmes do radar, destacando que qualquer outra embarcação com que sua embarcação teve contato, inclusive a própria FPSO, deveria estar com seus sistemas de alarmes acionados e, consequentemente, qualquer aproximação indevida do Macaé seria percebida a tempo e alertada via fonia, o que não aconteceu, lamentando profundamente o ocorrido e garantindo que foi uma falha pontual e única, que jamais será repetida a bordo, pois tem plena consciência da importância da segurança da navegação. É o relatório. Obrigado. Então, como eu disse, o desembargador relator leu todo o processo, viu questão de defesa, questão da acusação, e apenas relatou o que ele observou durante essa fase. Agora, na sequência, eu vou passar a palavra para representante da Procuradoria Especial da Marinha, que vai fazer a parte acusatória e vai apresentar aí as considerações do trabalho feito, no caso, não foi seu, né? Mas palavra com a senhora representante da Procuradoria Especial da Marinha, procuradora Denise Fortes. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta Procuradoria imputou responsabilidade ao senhor Samuel Pessoa de Araújo Dias, por restar caracterizada sua conduta negligente, na medida em que, na qualidade de imediato da embarcação de apoio marítimo Macaé e de serviço no momento do abarroamento, deixou de permanecer no passadiço e determinou a retirada do vigia de sua posição, em horário noturno, por mais de 1 hora, omitindo-se no cumprimento do dever de vigilância previsto na regra 5 do RIPIAN, o que contribuiu diretamente para o acidente. Evidencia-se ainda que o representado assumiu o risco do evento ao permitir a navegação sem adequada supervisão, sem a utilização do alarme de abarroamento e sem tripulação no controle do leme, circunstâncias que favoreceram a ocorrência do acidente. A tese defensiva de inexistência de negligência sob o argumento de condições seguras de navegação e ocorrência de fatos inesperados oriundas de correntes marítimas não merece prosperar, uma vez que restou comprovado que o passadiço encontrava-se desguarnecido em flagrante violação às normas de segurança. Ademais, o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, foi conclusivo ao apontar que o abarroamento decorreu de falha operacional, imputável ao imediato, que deixou de adotar as cautelas exigidas, rompendo o dever de vigilância contínua. Diante de todo o exposto, esta Procuradoria reitera integralmente os termos da peça vestibular, requerendo a condenação do representado. Muito obrigado. Antes de retornar a palavra para o desembargador relator, emissão do diretor da Procuradoria Especial da Marinha, que está aqui, o presente aqui, o vice-almirante Barros Coutinho. Então, a Procuradoria Especial da Marinha, ela faz a parte acusatória, né, como o promotor. E ela tem uma característica, porque ela está subordinada ao comandante da Marinha. E diferente do Tribunal Marítimo, que é vinculado. Então, na verdade, a Procuradoria tem um corpo de procuradores, né, que são oficiais de marinha, com essa finalidade principal. Dito isto, agora que nós temos o relatório, a parte acusatória, teríamos algum
patrono para se manifestar, para sustentar a defesa do representado aqui, do senhor Samuel Pessoa de Araújo, para vir à tribuna e se manifestar. Mas, por decisão própria, não quis se manifestar. E a outra fase do nosso rito processual é sim o desembargador, após a acusação e após a defesa, é sim o desembargador relator se manifestar e sim, já apresentando o juízo de valor, concluindo tudo que ele observou no seu relatório, na acusação e na defesa. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar suas conclusões. Assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar em face de Samuel Pessoa de Araújo Dias, imediato da embarcação Macaé, por sua conduta negligente, posto que deveria estar vigiando a proa ou não haver determinado que o vigia saísse de sua posição, inobservando seu dever de vigilância e cuidado, descumprindo a regra 5 do RIPIAN. Entretanto, será considerado na dosimetria da pena que o representado declarou que escolheu a profissão de marítimo e dela depende para o sustento próprio da sua família, admitindo ter incorrido em conduta imprópria contribuindo para o acidente, confessando prontamente seu erro, garantindo que não se repetirá e ressalvando que não tem antecedentes nesse tribunal, que o acidente não teve maiores consequências, eis que os danos materiais foram de pequena monta e que não houve acidente pessoal nem danos ambientais. É como concluo. Muito obrigado. Então, conclusão do desembargador relator. Nesse momento, a palavra é aberta para os desembargadores para discutirmos o caso. Caso haja alguma divergência ou então um maior esclarecimento para o voto, para o posterior voto. Palavra aberta para a discussão. Senhor presidente, esse é um caso que aparentemente seria quase trivial, onde uma condenação pura e simples do agente, nesse caso imediato, seria o bastante para finalizar. Entretanto, há nesse evento uma causa raiz que não foi identificada, algo que passou invisível aos olhos dos peritos, do encarregado, e que de uma certa maneira acabou induzindo a PEN a essa invisibilidade da causa raiz. Esse representado, ele confessa que errou, e errou mesmo, ele não poderia ter abandonado a vigilância da proa, ainda mais chamando para ajudar no serviço burocrático o marinheiro que fazia, às vezes, de vigia da proa. Mas ele não saiu do seu posto e trouxe o marinheiro por razões pessoais. Ele não foi ver uma televisão, não foi dormir, ele não foi responder e-mails pessoais, ele foi fazer um trabalho burocrático da empresa. Essas embarcações de offshore, o serviço é de 12 por 12, são 12 horas de serviço por 12 de descanso. Invariavelmente, com a tripulação reduzida, conforme o CTS, mas com tripulação reduzida, as 12 horas são operando. Navegando, operando com a plataforma, navegando, como eles estavam, de prontidão. Então, terminadas as 12 horas de serviço, as outras 12 horas, por questão de legislação internacional, são 12 horas de descanso. Isso é previsto em legislação internacional da qual o Brasil é signatário. Então, as outras 12 horas têm que ser reservadas para o descanso para não incorrer em fadiga, que, pela IMO, é a principal causa de acidentes marítimos ultimamente. Se nessas 12 horas ele opera, que tempo sobrará para todo esse serviço burocrático? O que eu identifico que houve uma invisibilidade? Passou imperceptível a ação tanto da empresa ou do cliente contratante dos serviços da empresa. Nesse caso não vi nos autos, mas pode ser a Petrobras ou uma outra grande contratante. Por quê? Se existe uma carga
tamanha de serviço burocrático que tenha levado um profissional desse, experiente, a fazer o que ele fez, isso não vai ser um caso único. Haverá outros casos recorrentes e eu gostaria de tomar esse caso aqui como quase um caso emblemático para alertar todos os atores envolvidos, inclusive aqueles que não aparecem no polo passivo, sobre exatamente essa carga de trabalho burocrático que as tripulações têm recebido, porque não há tempo para fazê-los. Ou a empresa, a armadora, ela traz para a terra e com empregados em terras para fazer esse trabalho burocrático, um alívio ao pessoal de bordo, ou eventualmente nos contratos que as empresas de navegação negociam com seus clientes, Petrobras e outros contratantes, eles já prevejam isso em contrato, que ou tem que haver mais gente a bordo para fazer esse trabalho burocrático, ou tem que haver uma redução dessa exigência burocrática. Então, esse é o meu parecer. Condenado será, obviamente, tem que ser condenado, mas existem 3 ou 4 atenuantes nesse caso para atenuar a pena desse representado. O desembargador Sérgio fez o... Primeira vez que a gente, o desembargador Marcelo, tenha visto isso, outra vigilância e o guarnecimento do passadiço repetido pela realização de burocrático, né? Eu já conversei com o desembargador, serviço burocrático de atualizar a carta náutica, uma inspeção nos equipamentos, não é um serviço rotineiro que afete a segurança, o bem-estar da tripulação, a segurança de todos. Serviço, como o desembargador Sérgio falou, já aconteceu outras casos semelhantes. Nesse caso aí é gravíssimo porque o passadiço foi completamente... Eu acho que esse assunto dá pano para a gente fadiga sobre burocrático versus de passadiço material aí, inclusive se eu quiser parar um tema desse aí para um evento da gente aqui. O desembargador Sérgio foi fundo aí na análise dele, ele identificou que tem a participação nesse problema aí da armadora e da contratante, e a gente vai, se realmente não tiver um grupo de apoio em terra, alguma coisa assim, o problema vai ser... Obrigado, e muito válida a operação, porque o desembargador Sérgio acabou, né, recentemente de desembarcar e guarnecer aqui a cadeira de navegação comercial do Tribunal Marítimo. Então, é uma experiência atual, né, extremamente válida. Bom, então todos os juízes se manifestaram já, quem quiser se manifestar. Tá, sim, agora nós vamos à fase do voto, da decisão. Palavra com o senhor, desembargador relator Sérgio de Moura, para apresentar o seu voto. O que você quer? Todo mundo curioso, mas aí o desembargador Sérgio de Moura quis fazer um suspense, saber finalmente qual é a pena a ser aplicada. Visto que na discussão a gente já percebeu que o representado ele receberá uma pena. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, abalroamento da plataforma P-57 pelo RSV Macaé, aproximadamente a 40 milhas náuticas do litoral de Anchieta, Espírito Santo, com danos materiais consubstanciados por dano no bico de proa e uma avaria por bombordo no casario, porém sem acidentes pessoais ou poluição hídrica. Quanto à causa determinante, falha de vigilância.
Decisão: julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha em face do acidente e do fato da navegação, tipificados, respectivamente, nos artigos 14, a linha A e 15, a linha E, da Lei 2.180 de 54, como decorrentes da conduta negligente de Samuel Pessoa de Araújo Dias, imediato do RSV Macaé, e, considerando circunstâncias, consequências, agravantes e principalmente os atenuantes relatados, condená-lo à pena de repreensão, com fundamento no artigo 121, inciso 1 e 139, inciso 4, a linha D da referida lei. Custas na forma da lei. Frase que foi dita, isso vai ser importante para a composição do voto, a justificação do voto, a justificação da própria pena, né, a dosimetria, palavra até em voga ultimamente, a dosimetria da pena. Como votos demais embargadores, De acordo. então decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto do senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 38.188 de 2024. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado à pena de repreensão. Custas na forma da lei. Processo número 37.721 de 2024. Desembargador relator Átila Lancuri. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Rionave Administração Portuária Limitada, proprietária. Advogado Dr. Arthur de Abreu Figueiredo. Bom, antes de passar a palavra para o desembargador relator, foi um exemplo clássico, né? Só não tivemos a sustentação do advogado. Tá? A partir daí, todos os casos, todos os processos são muito semelhantes, né? Então, vimos o relatório, a palavra da Procuradoria Especial da Marinha, não tivemos o advogado, as conclusões, tivemos uma fase de discussão em que não necessariamente foi discutido só a questão do representado, mas outra questão visando a segurança, né? E o voto caminhado pelo desembargador relator Sérgio Moura. Então, vamos para o próximo caso. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Lancuri, para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores desembargadores, os autos tratam do inquérito instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro, a fim de apurar o acidente envolvendo a balsa Santa Cruz, que colidiu com um pier do hotel Quinta do Porto e com uma lancha que lá estava atracada. A balsa é classificada para transporte de passageiros e carga, sem propulsão, mede 39,90 metros de comprimento e 116 AB. Apurou-se que no dia 3 de julho de 2023, a balsa Santa Cruz foi levada para sua poita pela equipe de aquaviários, ao fim das atividades de travessia naquele dia, no rio Buranhém, no município de Porto Seguro, Bahia. Em 4 de julho de 2023, por volta das 6 horas, a embarcação foi avistada descendo o rio e atingindo o pier que eu já mencionei. Logo seguido, o mestre do conjunto formado pela balsa Laguna e rebocador Zeca Passador, senhor Mário, tomou a iniciativa de fazer o resgate. Prontamente, após desengatar o rebocador do conjunto que estava operando na travessia, o mestre Márcio, juntamente com um de seus auxiliares, o Mac e Bruno, tentou alcançar a balsa, porém não teve tempo de evitar a colisão com o pier do Hotel Quinta do Porto. Então, usou os cabos para rebocar a balsa. Durante a manobra para retirar a balsa, em razão da maré e correnteza no período e do tamanho da balsa, teve dificuldade na movimentação, atingindo as lanchas atracadas, tendo imprensado uma embarcação de fibra chamada Águia do Mar, causando-lhe rachaduras em sua estrutura de fibra de vidro, no balaústre, guarda-corpo, em aço inox, impossibilitando que pudesse navegar. A balsa foi retirada e levada para o meio do rio, entregue a um outro rebocador para que pudesse operar. Também foram constatados danos ao pier do Hotel Quinta do Porto, que sofreu desprendimento de parafusos e, na parte de concreto, pequenas rachaduras em virtude do impacto. A balsa sofreu apenas arranhões na pintura. Há diversas fotos e vídeos acostados na árvore do processo que estão sendo exibidos. Os peritos verificaram o rompimento do cabo da poita. Tem mais foto aí, hein? Pode correr.
Os peritos verificaram o rompimento do cabo da poita onde a embarcação ficava fundeada. No mesmo arquivo, o arquivo é em PDF, as fotos estão todas condensadas no mesmo arquivo, é só correr. Os peritos verificaram o rompimento do cabo da poita onde a embarcação ficava fundeada. Os peritos aduziram que 2 embarcações ficavam fundeadas na mesma poita e, por ser uma atividade repetitiva, principalmente no período noturno, ocorrendo desgaste natural resultante do atrito do cabo de aço com alguma parte da estrutura da balsa. Segundo os peritos, mesmo tendo sido declarado que ocorrem inspeções diárias por um dos gerentes da operação e quinzenais por outro, isso não foi suficiente para evitar o rompimento do cabo. Prestaram depoimento o mestre do rebocador, Zeca Passador, o senhor Djalma, gerente da operação da Rio Nave, o senhor Damião, gerente de operação também da Rio Nave, o senhor Luiz Antônio Araújo Jatobá, preposto da Rio Nave. Os depoimentos encontram-se resumidos no relatório. O encarregado do inquérito, em relatório, concluiu que a causa determinante da deriva com consequente aborroamento e colisão foi a negligência da pessoa jurídica Rio Nave Operações Portuárias, por não contar com procedimentos pré-estabelecidos antes do evento, a fim de mitigar ou eliminar ocorrências desse tipo ou fiscalizando os cabos utilizados em intervalos menores. A indiciada apresentou defesa prévia. Alegou em síntese que 1. Não houve danos ambientais, 2. Houve danos ao pia do hotel, cujos custos de reparo foram assumidos pela empresa Rio Nave. 3. O acidente se deu em função da forte maré cheia daquela época, que levou ao rompimento do cabo de amarração da embarcação. 4. Apesar da checagem periódica, não foi constatado o desgaste no cabo pela empresa. 5. Não foi relatado por nenhuma das testemunhas ouvidas rompimento similar ocorrido anteriormente. 6. Não houve feridos. A douta Procuradoria Especial da Marinha, após a análise dos autos, ofereceu representação em face da pessoa jurídica Rio Nave Operações Portuárias, proprietária da embarcação, por entendê-la responsável pelo acidente e fato da navegação capitulados no artigo 14A, colisão e abarroamento, e 15E, deriva. Vai falar a procuradora Denise. Recebida a procuração e citada a representada, que não apresenta antecedentes desse tribunal, foi regularmente defendida por ilustres advogados constituídos. Segundo a defesa, o acidente ocorreu porque a forte maré cheia rompeu o cabo de amarração da embarcação, fazendo com que ela se desprendesse e colidisse com o pier do hotel. Alega que o rompimento do cabo foi causado pelas condições climáticas adversas, conforme alerta de mau tempo emitido pelo segundo comando do Distrito Naval. A empresa tentou evitar a colisão, deslocando a embarcação Zeca Passador. Mas a correnteza forte impossibilitou a manobra. Menciona que a Rio Nave removeu imediatamente a embarcação Santa Cruz do local e assumiu os custos do reparo do pia, além e da lancha Águia do Mar. Aduz que a embarcação e a tripulação estavam em conformidade com as normas marítimas, com a documentação e vistorias em dias. Alega que o acidente foi causado por fatores naturais e não por negligência, solicitando uma pena mínima caso seja condenada. Argumenta que a Rio Nave tem 20 anos de atuação e poucos acidentes registrados, sempre cumprindo as normas da capitania. Segue em anexo a defesa documentos sobre as condições meteorológicas. Aberta a instrução, nenhuma outra prova foi produzida e já nos finais manifestou-se a PEN. É o relatório, presidente. Obrigado. Palavra com a sua representante da PEN, procuradora Denise Fortes. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta Procuradoria imputa responsabilidade à pessoa jurídica Rio Nave Operações Portuárias Limitada, proprietária da balsa Santa Cruz, por restar caracterizada sua conduta negligente, consubstanciada na omissão do dever de cuidado quanto à adequada manutenção dos cabos de amarração, notadamente pela não substituição de material desgastado e pelas falhas nas inspeções, que deixaram de identificar o atrito do cabo com partes da embarcação. Tal conduta criou risco juridicamente desaprovado, que se caracterizou na deriva da embarcação, culminando na colisão com o pier e no abarroamento da lancha Águia do Mar, além de expor a risco a segurança da navegação.
A tese defensiva de ocorrência de força maior, atribuída à maré e à correnteza, não merece prosperar, uma vez que a prova pericial é categórica ao demonstrar que o rompimento do cabo decorreu de desgaste progressivo por atrito não identificado, evidenciando deficiência na manutenção e na fiscalização. De igual modo, a regularidade documental da embarcação, o alegado bom histórico operacional e a adoção de providências após o acidente não elidem a responsabilidade, porquanto não afastam a falha antecedente na adoção de medidas preventivas eficazes, determinantes para a ocorrência do evento danoso. Pelo exposto, esta Procuradoria reitera integralmente os termos da peça vestibular, requerendo a condenação da representada. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar suas conclusões. Concluo que não merece de prosperar os argumentos da defesa. O sistema de fundeio da balsa deveria ser dimensionado para suportar as variações de marés que são previsíveis. Além disso, no Boletim de Informações Ambientais, temos que no dia 4 de julho de 2023, os ventos não excederam 8 nós na parte da manhã e não ocorreram rajadas e chuva. Provavelmente, como destacado pelos peritos, houve desgaste nos cabos de amarração, vide fotos acostadas aos autos. Assim, assiste razão a PEN quando acusou a representada de 1. Não substituir o cabo da poita por um mais novo e falhar nas inspeções, em falhar em inspeções e não verificar o cabo, se o cabo estava em atrito com parte da embarcação. Ademais, sobre o desgaste dos cabos e a manutenção destes, a defesa não apresentou nenhum argumento ou prova do contrário. Por todo exposto, conclui-se que a natureza e extensão dos acidentes e fatos de navegação sob análise, tipificados no artigo 14, alíneas A e B e 15, a linha E da Lei Orgânica, ficaram caracterizados como ruptura dos cabos de amarração da balsa Santa Cruz, com sua deriva pelo rio Buraém, exposição a risco e a consequente colisão com o pier do Hotel Quinta do Porto, acarretando avarias em sua estrutura. Durante a tentativa de resgate da balsa, houve ainda o abarroamento com a lancha Águia do Mar, causando-lhe rachaduras em sua estrutura de fibra de vidro e no balaústre em aço inox. A causa determinante dos acidentes deve-se ao desgaste dos cabos de amarração da balsa poita. E a exposição a risco é aquilo que todas as consequências que derivaram desse rompimento. Na aplicação da pena, deve ser considerado que a representada não apresenta antecedentes deste tribunal. É como concluo, presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar o seu voto. Letra A. Quanto à natureza e extensão dos acidentes e fato de navegação. Ruptura dos cabos de amarração, a risco, colisão com pia, abarroamento com a lancha. Quanto à causa determinante, desgaste dos cabos de amarração da balsa poita. Decisão: julgar o acidente fato da navegação capitulados no artigo 14, a linha A e B, e 15, a linha E da lei, como decorrente de negligência da representada, e considerando as circunstâncias e consequências atenuantes relatadas, condená-la a pena de repreensão e multa de 300 UFIR com fundamento no artigo 121, inciso 1 e 7, parágrafo 5º, artigo 124, inciso 9, custas na forma da lei. É como voto, presidente. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto. Seu desembargador relator Átila Cury. Publicação do voto no processo número 37.721 de 2024. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 300 UFIR, custas na forma da lei. Só para ter uma ideia, cada UFIR é R$ 4,50. Tá? E tem as custas, nesse caso aqui, talvez as custas sejam mais caras que a própria multa, né? Acho que não, que custa em média R$600. Mas só para saber a imposição da pena, e caso o representado, não o acusado,
o culpado não pague a multa, o nome dele é escrito na dívida ativa da União. Ok? Palavra com a senhora secretária. Processo número 36.428 de 2023. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Rodrigo Maciel da Silva, chefe do setor de manutenção e navegação da empresa Silnave Navegação S.A., advogada DPU do Rio de Janeiro. Silnave Navegação S.A., advogado Dr. Saulo Coelho Cavaleiro de Macedo Pereira. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. No dia 21 de julho de 2021, por volta das 12 horas, nas proximidades do Balneário Paulista, localizado no rio Matapi, município de Santana, Amapá, distante cerca de 7 milhas náuticas da sede da Capitania dos Portos do Amapá, houve uma colisão do comboio da empresa Silnave Navegação S.A., formado pelo empurrador João Gabriel e balsas Luna 1 e Luna 2, com algumas estruturas de madeira que estavam à margem direita do rio Matapi, dentre elas um trapiche, 2 catraios e 2 rabetas, as quais sofreram danos severos. Ademais, houve a quebra do mastro e luzes de navegação do empurrador João Gabriel. Todavia, não houve acidentes pessoais nem poluição hídrica. Segue-se o depoimento de 3 testemunhas. Segundo apurado, depois de um tempo e das tentativas realizadas, o motor propulsor voltou a funcionar, dando seguimento e governo para o empurrador, que em seguida pediu apoio à empresa Silnave para o mecânico verificar o problema, sendo enviado. No laudo do mecânico foi constatado que o problema foi o painel de sistema do motor, painel de partida. Restou demonstrado que a corrente de energia que vem da bateria para o motor de arranque, painel de partida e então para o restante do motor, a automação do motor. Além disso, a corrente de energia negou até a bobina solenoide do painel de partida, não transmitindo para o restante do motor, ocasionando um apagão total, consequentemente, impedindo o funcionamento do motor propulsor, problema solucionado após a substituição do painel do sistema. Rodrigo Maciel da Silva, funcionário da empresa Silnave, na função de mecânico, confirmou as informações prestadas pelo chefe de máquinas Rafael. A perícia consignou que Josinei, proprietário da catraia Almirante J2, atingida no acidente, procurou o representante da Silnave para pedir explicações sobre o ocorrido e ressarcimento dos danos ocasionados pelo comboio. E, em comum acordo com Josinei, arcou com todos os prejuízos acarretados, totalizando em R$ 45 mil, pago em 2 parcelas de R$ 22.500. Nesse sentido, a perícia concluiu que a causa determinante foi a falha de uma manutenção preventiva mais efetiva. O encarregado do inquérito, em relatório, em concordância de entendimento com os peritos, afirmou que os fatores material e operacional contribuíram para o ocorrido, que apesar de não acarretar acidentes pessoais, o acidente gerou danos no trapiche na catraia Almirante J2, que redundou na perda total da embarcação e danos irreparáveis na estrutura do trapiche de propriedade da família do dono da embarcação que estava atracada. E responsabilizou Rodrigo pelo acidente por negligência, bem como a empresa Silnave como responsável indireta. A douta Procuradoria Especial da Marinha analisou o que restou comprovado nos autos que não houve problema de máquina e sim no sistema elétrico, e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida por unanimidade a representação, os representados que não constam do rol de culpados desse tribunal, a segunda representada foi citada pessoalmente na pessoa de seu representante legal, Edivaldo Maués Carvalho Filho,
e apresentou defesa através de ilustre advogado legalmente estabelecido, contendo preliminar de nulidade absoluta da prova pericial, alegando caso fortuito, resposta emergencial imediata e medidas mitigatórias implementadas, mencionando acordo extrajudicial e boa-fé, requerendo o acolhimento da preliminar, o reconhecimento de caso fortuito e do cumprimento das obrigações da representada e a improcedência total do feito com arquivamento dos autos. O primeiro representado foi citado por edital por não ter sido encontrado e não apresentou defesa legal, tendo sido nomeada a Defensoria Pública da União como sua curadora para que apresentasse contestação. A preliminar de mérito da segunda representada foi impugnada pela PEN e indeferida por este juízo, acolhendo na íntegra os termos da promoção da PEN. Já a DPU apresentou contestação pelo primeiro representado, alegando ausência de responsabilidade, pois o representado não estava a bordo no momento do acidente e a colisão decorreu de uma pane elétrica súbita no sistema elétrico, cuja manutenção não cabia ao representado, mas a um serviço especializado, cuja contratação ficava a cargo da empresa Silnave, e requerendo que o representado fosse absolvido, ficando isento de qualquer responsabilidade. Aberta a instrução, em provas a PEN louvou-se nas provas dos autos, a DPU informou não possuir provas a produzir e a segunda representada deixou decorrer o prazo sem se manifestar. Encerrada a instrução, em razões finais a PEN reiterou os termos de sua exordial, a DPU reiterou os termos da defesa e a segunda representada deixou decorrer o prazo sem se manifestar. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Denise Fortes. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta Procuradoria imputou responsabilidade pelo acidente da navegação na modalidade colisão ao senhor Rodrigo Maciel da Silva, chefe do setor de manutenção da empresa Silnave Navegações S.A., que no exercício da função de mecânico 3, tinha o dever direto de zelar pela integridade e regular funcionamento dos sistemas essenciais da embarcação. Restou comprovado que a falha no painel de partida, elemento central do sistema elétrico, decorreu de deficiência na manutenção preventiva, evidenciando atuação displicente, incompatível com a responsabilidade do cargo, contribuindo diretamente para a perda de governo do comboio e o consequente acidente. Do mesmo modo, a empresa Silnave Navegações S.A. deve ser responsabilizada na condição de armadora, porquanto lhe incumbia assegurar a adequada aparelhagem da embarcação e a contratação de serviços técnicos especializados, não podendo transferir tal ônus sem a devida fiscalização. A própria prova dos autos demonstra que a pane ocorreu em sistema que exigia manutenção qualificada, cuja ineficiência comprometeu a segurança da navegação, evidenciando falha estrutural na gestão operacional. A alegação de nulidade da perícia por parte da empresa não merece acolhida, uma vez que o conjunto probatório é coeso e convergente, sendo corroborado por depoimentos, análises técnicas e pela própria dinâmica do evento, que evidenciam a insuficiência da manutenção preventiva. Igualmente, não prospera a tese de caso fortuito, pois a falha elétrica não se mostrou imprevisível ou inevitável, mas sim resultado de desgaste e deficiência no sistema, que poderia ter sido identificado e sanado previamente mediante rotinas eficazes de inspeção. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade do representado Rodrigo, tampouco se sustenta, pois, ainda que não estivesse a bordo no momento do acidente, sua função estava diretamente vinculada à garantia das condições de navegabilidade, sendo responsável pela confiabilidade dos sistemas que falharam.
por fim, a eventual regularidade documental da embarcação e as providências adotadas após o acidente, não tem o condão de afastar a responsabilidade pela conduta negligente antecedente, que culminou na perda de governo da embarcação, sua deriva e a colisão com estruturas ribeirinhas. Diante de todo o exposto, resta plenamente caracterizada a responsabilidade dos representados e da empresa, do representado e da empresa armadora, devendo ser mantido o pedido de condenação nos termos da legislação aplicável. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. A PEN concluiu que Rodrigo, na condição em que se encontrava como chefe do setor de manutenção, navegação da empresa, na função de mecânico 3, tornou-se responsável pela segurança da embarcação e, ao contrário, agiu com displicência, devendo responder pelo acidente. Já a DPU apresentou contestação, alegando ausência de responsabilidade, pois Rodrigo não estava a bordo no momento do acidente e a colisão decorreu de uma pane elétrica súbita no sistema elétrico, cuja manutenção não cabia ao representado, mas a um serviço especializado, cuja contratação ficava a cargo da empresa Silnave, segundo conclusão da própria PEN. Aspas, no sistema elétrico, do qual é necessário serviço especializado para a sua execução, cabendo à empresa Silnave a responsabilidade de contratá-lo, fecha aspas, conseguindo rechaçar a representação da PEN, e requereu que o representado fosse absolvido, ficando isento de qualquer responsabilidade. Logo, assiste razão parcial a PEN ao representar em face da proprietária do comboio, mas o primeiro representado deve ser exculpado do que lhe foi imputado. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Eu entendi. O Rafael, que era o mecânico, está sendo exculpado. Rodrigo. A empresa está sendo condenada. Está na representação. Está alguma pena, não tem? Sobre ele. Uma pane ter causado a colisão, eu entendo que a pane causou avaria no motor, né? O comboio poderia ter fundeado e evitado a colisão, mas isso não foi levantado nos autos, eu vou passar. Disso vou acompanhar. E parece que a defesa foi boa, né, da DPU, não foi? Muito boa. Bem, registrar isso aqui. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar o seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, colisão do comboio da empresa Silnave Navegação S.A., formado pelo empurrador João Gabriel e balsas Luna 1 e Luna 2, com algumas estruturas de madeira que estavam à margem direita do rio Matapi, dentre elas um trapiche, 2 catraios e 2 rabetas, que sofreram danos severos nas proximidades do Balneário Paulista, localizado no rio Matapi, município de Santana, Amapá, com outros danos materiais consubstanciados pela quebra do mastro e das luzes de navegação do empurrador João Gabriel, mas, sem acidentes pessoais, tampouco poluição hídrica. Quanto à causa determinante, falta de uma manutenção preventiva mais efetiva. Decisão: julgar parcialmente procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha face ao acidente da navegação, capitulado no artigo 14, a linha A, colisão, da Lei 2.180 de 54, como decorrente da conduta negligente de Silnave Navegação S.A., na qualidade de proprietária do comboio acima mencionado e, considerando circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-la à multa de 3.000 FIR com fundamento nos artigos 121, inciso 7, parágrafo 5º e 124, inciso 5 e parágrafo 1º da referida lei, exculpando o primeiro representado do que lhe foi imputado.
gratuidade de justiça ao primeiro representado como requerido pela DPU e custas à segunda representada. Na verdade, o primeiro foi exculpado, né? Então não tem custos. Tá bom. Cortarei. Custas total para o segundo representado. Com votos demais embargadores, então decidiu segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 36.428 de 2023. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente em parte a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando a segunda representada a pena de multa de 3 mil FII, custas à segunda representada e exculpando o primeiro representado. Processo número 36.326 de 2022. Desembargador relator Sérgio de Moura. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Valentim de Deus Cardim Costa, condutor da Catraia, advogado da DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Trata-se de analisar as causas e as consequências do abalroamento envolvendo uma canoa sem nome e a Catraia Milagre de São Jorge, ocorrido em 23 de outubro de 2021, durante navegação no Rio Fábrica, município de Afuá, Pará. Os peritos consignaram que no dia 24 de outubro de 2021, a Capitania dos Portos do Amapá tomou conhecimento sobre um abalroamento ocorrido no Rio Fábrica, comunidade de Santo André, entre a Catraia Milagre de São Jorge e uma canoa sem nome que contava com 2 pessoas a bordo, que caíram na água após o acidente. Foi realizado o contato com William Rodrigues Pureza Marques, denunciante, que confirmou o ocorrido e informou ter conhecido um dos ocupantes da canoa, o condutor Manuel Pureza das Mercês, que desmaiou com choque das 2 embarcações, tendo ferimentos em sua panturrilha da perna esquerda. O segundo ocupante da embarcação era o seu sobrinho de 4 anos, que desapareceu nas águas do Rio Fábrica, posteriormente encontrado sem vida. Manuel Pureza das Mercês relatou que a embarcação do tipo rabeta sofreu avaria total no motor em decorrência do acidente da navegação, que necessitará ser todo refeito. Verificou-se que a canoa com motor de rabeta navegava no seu lado boreste, subindo o Rio Fábrica, com 2 pessoas a bordo, o condutor inabilitado, Manuel, o sobrinho menor de idade, e a Catraia, à época não inscrita, com 6 ocupantes, descendo o mesmo rio, conduzida por Valentim. A Catraia estava atracada de proa para o trapiche de seu irmão. Ao anoitecer, ao desatracar, não avaliou se havia condições para realizar a manobra, haja visto que já estava escuro com pouca visibilidade, sem observar se havia condições adequadas. O condutor não portava habilitação, a embarcação não possuía luz de navegação nem lanterna a bordo. Deu máquina ré e demandou para o mesmo bordo em que a canoa que navegava. As 2 embarcações navegavam completamente às escuras, sem luzes indicativas de navegação ou lanterna. A largura do rio não apresentava restrições à navegação, sendo possível realizar manobras para ter evitado abalroamento. O condutor da canoa navegava montante em sua margem, boreste, e não possuía material de salvatagem nem dispositivo luminoso. A fim de tentar evitar o abalroamento, guinou para o seu boreste, mas o hélice da rabeta de sua embarcação foi atingido pela proa da Catraia. A embarcação Milagre de São Jorge estava alugada, embora não houvesse documentação formal, mas foi afirmada em depoimento e na defesa. Gleice Kelly Tavares Favacho, proprietária da Catraia Milagre de São Jorge, que à época não havia registrado sua embarcação, após tomar conhecimento do ocorrido, retomou sua embarcação e o fez. Concluíram que a causa determinante do acidente da navegação foi a imprudência e negligência do condutor da embarcação Milagre de São Jorge, responsável direto por ter realizado manobra para a saída do trapiche, navegar às escuras, sem qualquer tipo de luz de navegação ou lanterna a bordo, em um horário de baixa luminosidade, não observando se havia outras embarcações navegando nas proximidades.
O condutor da canoa, ao navegar às escuras, sem a devida habilitação, sem colete salva-vidas e sem possuir lanterna a bordo, impediu que ele visualizasse todo o horizonte, inclusive a saída da referida catraia. Portanto, houve a negligência do condutor da canoa sem nome como responsável indireto, pois não adotou as medidas de segurança para a salvaguarda da vida humana, havendo falta de atenção na vigilância e na cautela para a execução de uma navegação segura. O encarregado do inquérito acompanhou o perito no que tange aos fatos e na culpabilização dos envolvidos. A douta Procuradoria Especial da Marinha representou em face de Valentim e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação por unanimidade, o representado que não constava do rol de culpados desse tribunal foi citado por edital e defendido pela DPU com a tese de negativa geral. Aberta a instrução, em provas a PEN louvou-se nas provas dos autos e a DPU informou não haver provas a produzir. Encerrada a instrução, em alegações finais a PEN reiterou os termos de sua exordial e a DPU não se manifestou tempestivamente. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora, representante da PEN, procuradora Denise Fortes. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta Procuradoria imputa a responsabilidade ao condutor da embarcação Milagre de São Jorge, senhor Valentim de Deus Cardim Costa, em razão de sua conduta imprudente e negligente, por não observar os procedimentos básicos de segurança da navegação, tampouco adotar medidas preventivas destinadas à salvaguarda da vida humana, evidenciando falta de vigilância na execução da manobra. Conforme apurado nos autos, o representado conduziu a embarcação para o mesmo bordo em que trafegava a canoa, sem a devida observância das regras de navegação. Verificou-se ainda que a embarcação encontrava-se sem luzes de navegação e que o condutor não mantinha a vigilância adequada, expondo a risco a própria embarcação, seus ocupantes e a outra embarcação envolvida. Tais condutas culminaram no abarroamento e na queda de um menor, resultando em seu óbito. Restou, portanto, evidenciada a violação dos preceitos estabelecidos na Norma 202 da DPC, como os itens 11.5 Vigilância, 11.8 Manobras para evitar o abarroamento e 11.16 Ação de embarcação obrigada a manobrar. Restou ainda plenamente caracterizada a conduta culposa do representado, marcado pela ausência de cautela e pela inobservância das normas de segurança da navegação, dando causa ao acidente tipificado no artigo 14, a linha A, abarroamento, e artigo 15, a linha E, exposição a risco, da Lei 2180 de 54. Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do representado, devendo ser mantido o pedido de condenação nos termos requeridos na peça inicial. Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador. Relator Sérgio Moura, para apresentar suas conclusões. Assiste razão a PEN ao representar em face do condutor da embarcação Milagre de São Jorge por suas condutas imprudente e negligente ao não adotar medidas preventivas e de segurança para a salvaguarda da vida humana, posto que não foi vigilante na execução da manobra por conduzir a embarcação em sentido contrário, sem luzes de navegação nem lanterna a bordo, em ocasião de pouca visibilidade. Quanto ao condutor da canoa sem nome, apesar de ter agido com negligência, sem a vigilância necessária, navegava sem luzes de navegação nem lanterna a bordo, sem ser habilitado e com a embarcação não inscrita, porém, em virtude da morte de seu sobrinho, deixe de aplicar sua penalidade em virtude de adequar-se ao artigo 143 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, pois as consequências da infração atingiram o próprio condutor de forma tão grave que a sanção administrativa se torna desnecessária. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor, desembargador relator Sérgio Moura, para apresentar o seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, abarroamento envolvendo uma canoa sem nome e a catraia Milagre de São Jorge, ocorrido durante navegação no rio Fábrica, Afuá,
Pará, com o falecimento de um passageiro menor de idade da canoa, com danos materiais, porém sem poluição hídrica. Quanto à causa determinante, erro de vigilância de ambos os condutores e ausência de material de iluminação em ambas as embarcações. Decisão: julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha em face do acidente e do fato da navegação, tipificados respectivamente nos artigos 14, a linha A e 15, a linha E, da Lei 2180 de 54, como decorrentes da conduta negligente de Valentim de Deus Cardim Costa, condutor da embarcação Milagre de São Jorge, e, considerando circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-lo à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa no valor de 500 UFIRs, com fundamento no artigo 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º, e 135, inciso 2 da referida lei. Gratuidade de justiça deferida, isento de custas processuais, e deixo de aplicar qualquer penalidade a Manuel Pureza das Mercês, condutor da canoa sem nome, em virtude de sua adequação ao artigo 143 da referida lei. Outras medidas: oficiar a Capitania dos Portos do Amapá para que diligencie o condutor Valentim de Deus Cardim Costa e a proprietária Gleice Kelly Tavares Favacho, ambos da embarcação Milagre de São Jorge, no tocante às infrações apontadas nos autos. É como voto. Obrigado. Como votos dos demais embargadores? Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 36.326 de 2022. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 500 UFI, isento de custas processuais, e deixando de aplicar qualquer das penas previstas no artigo 121, em decorrência do artigo 143, todos da 2.654, em relação a Manuel Pureza das Mercês. Outras medidas: oficiar a Capitania dos Portos do Amapá, agente de autoridade marítima, as infrações ao relesta. Esgotada a matéria da pauta. As emendas dos acordos de processos julgados nesta sessão, posteriormente, serão publicados na DTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Obrigado. Nos veremos quinta-feira. Temos o ISTA, né? E também o julgamento, né? Sessão, né? Na quinta-feira, não é isso? É MLaw, por que eu falei o ISTA? MLaw, Maritime Law Academy. Falei o ISTA, falei errado. MLaw. Ok. Alguma coisa? Palavra aberta. Muito obrigado, senhora secretária, pela condição da pauta. Declaro encerrada a sessão do dia 5 de maio. Sessão da segunda.